fortalecendo o que Timas pediu para o senhor falar, é o que a gente já estava conversando. Sim. Essa questão do devocional. O senhor vem de uma igreja de muitos anos atrás. O senhor é da época que a igreja não tinha tecnologia a favor dela. Não tinha. Já começa, por exemplo, vai ter um culto para o povo vir. Como é que fazia? Porque você chegava num lugar, como você chegou em Candeias, pronto, você tá ali. Hoje eu mando o link pra galera que vai ter um culto, né? A galera assiste ali, não vem nem cá, assiste de lá. Não tô dizendo que isso é ruim, entendeu? Cada época é uma época. Mas como acontecia? Porque o senhor chegou lá em Candeias desbravando. Candeal. Como é que era agora pra pessoa vir, saber que o senhor tava ali? Que Depois que o senhor de fazia? andar mais de quantos quilômetros, pô? Conta aí. Não, tinha lugares, tinha povoado que a gente andava 15 quilômetros para ir, 15 para voltar. Pra fazer pra pregar a palavra. Para pregar, para fazer um culto. 15 quilômetros pra ir, 15 quilômetros pra voltar. Sim. Na época eu acho que até dava mais. 15 quilômetros é hoje. Eu acho que na época dava mais, porque não tinha estradas Reta, né, pô? reta. Que quem Entendeu? sai cortando... Exatamente, entrando por dentro de fazenda, Timóteo falou aqui. Essa experiência eu já contei, eles conhecem. A gente saía de carro 2 horas da tarde, mais ou menos, para chegar lá às 18 horas. Sai de casa que horas? 2 da tarde. Meu Para Deus do chegar às céu. 6. Dava um tempinho, descansar, suspirar, tomar um cafezinho para ir começar o culto. E aí acabava o culto. Geralmente quando eu ia acompanhado de um homem, eu voltava depois. Mas quando eu ia com a esposa, e às vezes até com um dos meninos, nessa época o primeiro foi Alisson, né? E houve tempo que a gente levava Alisson no braço. E eu me lembro que certa feita, quando nós abrimos a cancela, como de costume, para atravessar a fazenda, um boi estranhou. E o boi partiu para cima. Foi mesmo. O boi partiu para cima. E aí agora? Eu abri a cancela e mandei Martinha, uma prima minha que estava com a gente. Eu passei Alisson, pequeno, por braço de um delas. E eu disse, vamos embora. E fechei a cancela para ele não acompanhar ela. E eu dei de cara com o boi. E eu corro para lá, corro para cá, e o boi atrás de mim, enquanto elas fugiam. Você ficou Eu praticamente fiquei distraindo o boi. Exatamente. Quando eu percebi que o boi iria me pegar, eu achei um cabo de guarda-chuva. E eu enfrentei o boi com o cabo de guarda-chuva. E nesse tempo eu era bem mais novo, né? Se fosse hoje, O joelho tava bom. Quando eu percebi que o boi se distraiu... Centraliza aqui, pô, o microfone. Quando eu percebi que o boi se distraiu, eu corri. Mas numa velocidade... Na velocidade que eu vinha, eu entrei por baixo do arame. Eu me joguei. O poeirão chega subiu. E eu saí do outro lado. Por conta da cerca, o boi parou. E eu corri e encontrei com elas lá adiante. E foi uma experiência, assim, magnífica, do livramento de Deus e da coragem também, que eu não sabia que eu tinha essa coragem. Mas aí entra uma questão.